A graça e a paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, seja com você e com a sua família. Estamos aqui para mais um vídeo para a honra e para a glória de Deus. Um vídeo para engrandecer, glorificar, exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, o livro de Apocalipse. É um livro maravilhoso, o livro de Apocalipse. Eu quero me deter aqui em alguns versículos deste livro e para que nós venhamos crescer espiritualmente e entender um pouco qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Espero que você possa ficar até o final desse vídeo. E assim o teu espírito ser abençoado, ser ministrado pelo Senhor. Eu creio que Deus vai falar com você, assim como vai falar comigo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Ele habita em nós. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos fará lembrar de todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Então, eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero ler aqui espontaneamente, para que Deus venha nos revelar a tua palavra e nós possamos ser edificados nesse dia de uma forma especial. Aqui no capítulo de número 1, o livro diz assim. Deixa eu ler aqui o verso de número 1. Apocalipse 1, verso 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amados, a palavra de Deus está dizendo que isto é uma revelação de Jesus Cristo. Então, o que é o livro de Apocalipse? É uma revelação de Jesus. E quem deu essa revelação para Jesus? A qual Deus lhe deu. Então, Deus deu uma revelação para Jesus. Preste bem atenção. E para que Deus deu essa revelação para Jesus? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, para que Deus deu a revelação do Apocalipse a Jesus? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aleluia! Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer nos revelar as coisas que brevemente devem acontecer. O Pai tem esse desejo. Aleluia! E por isso o Pai, Deus, deu essa revelação para Jesus para mostrar para nós, os seus servos. Você é servo de Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Se você entregou a sua vida a Jesus, você é servo de Jesus. Se quem comanda a tua vida é Jesus, então você é servo de Jesus. Se você obedece à palavra de Deus, então você é servo de Jesus. Então essa revelação é para você. Essa revelação é para mim. Essa revelação é para nós. Que maravilhoso é a palavra de Deus. E diz assim,
que ele nos deu, que ele deu essa revelação para Jesus para mostrar a nós, os seus servos, as coisas que brevemente hão de acontecer. Primeiro, as coisas hão de acontecer brevemente. Aí você vai dizer para mim assim, mas irmãos, aí fala de tantas coisas, vai falar do juízo, vai falar da volta de Cristo, vai falar do reinado milenial de Cristo. Na cabeça de Deus, essas coisas vão acontecer brevemente. Mas aí você pode dizer para mim, mas irmão, tanto tempo se passou e muitas dessas coisas ainda não se cumpriram. Você sabe por quê? A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. O que significa dizer? Que para Deus tanto faz o tempo. Deus não está interessado no tempo humano. Deus não trabalha no tempo Cronos, no tempo do homem. Deus trabalha de acordo com a sua vontade. Aliás, ele trabalha fora do tempo. Então, o que para você é tempo, para Deus não é. Para Deus é movimento. Para Deus é acontecimentos. O que para você é tempo. Então é por isso que, quando João escreveu, aqueles irmãos tinham que ficar atentos, porque poderia acontecer ali, na geração deles. Isso também mostra uma coisa, que Deus não escreve para uma geração. Deus escreve para todas as gerações. E eu preciso me atentar nessa escritura hoje, porque ela pode se cumprir no meu tempo e na minha geração. Olha como que Deus é maravilhoso. Muitas pessoas se levantaram, muitos servos de Deus se levantaram. Muitos já morreram, outros estão aqui vivos na nossa geração. Nós podemos ser a geração em que todas essas coisas devem acontecer. Por isso temos que ficar atentos. Aleluia! E diz que essas coisas devem acontecer brevemente. Quando? Não sei. Deus sabe. Mas eu preciso estar vigilante. Eu preciso estar atento ao que Deus está fazendo. E diz aqui, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então vamos lá. A revelação do Apocalipse é de Jesus Cristo. Mas quem deu para Jesus? O Pai. O Pai dá a revelação para o Filho. O Filho pede para o seu anjo enviar e as notificar a João. Quem é João? João é um dos 12 apóstolos de Cristo. Foi um dos 12 apóstolos de Jesus. João andou com Jesus. João contemplou os milagres. João contemplou as obras que Jesus fez. João estava do lado de Cristo. Ele é um dos que reclinava a sua cabeça no peito do Mestre. Aleluia! É esse João que escreveu. E a Bíblia diz que Jesus deu essa revelação ao anjo, ao seu anjo, para que a enviasse e as notificasse a João. Mas acaba aí. Preste atenção no texto. Não para por aí. A qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Por que Jesus entregou essa revelação a João? Porque o João, ele testificou da palavra de Deus. O que é você testificar?
é você experimentar, é você viver, é você ter um contato genuíno. E João teve este contato com a palavra de Deus. Então esse João, ele testificou da palavra de Deus. Mas ele não só testificou da palavra de Deus, João também testificou do testemunho de Jesus Cristo. Porque ele andou, ele viu, ele sentiu, ele provou do amor do Mestre. Esteve com o Mestre. Então ele também testificou de Jesus Cristo. Não só isso, e também de tudo o que tinha visto. João viu muita coisa, irmãos. João viu o Mestre. João viu os milagres. João viu a crucificação do Mestre. João viu a sua morte na cruz. Mas também João viu a sua ressurreição. João viu a ressurreição de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. E diz aqui no verso 3: Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado significa muito feliz. Então a palavra está dizendo: bem-aventurado aquele que lê. E aos que ouvem, não só leem, mas os que ouvem as palavras desta profecia. Então quem lê e quem ouve é muito feliz. Mas não só os que leem e os que ouvem. E guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós vimos lá atrás, brevemente, onde acontecer. E João diz aqui, o tempo está próximo. Está chegando. Está chegando. Cada geração que se passa está chegando. E nós podemos ser esta geração. Aleluia. E ele diz aqui, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Mas bem-aventurado é quem? Quem lê, quem ouve e quem guarda. Porque tem muita gente hoje, irmãos, que lê a Bíblia, mas não ouve o que Deus está falando. Tem muita gente que lê e que ouve, mas não está guardando a palavra. Então, não adianta só ler, não adianta só ouvir. Tem que guardar. Tem que viver a palavra. Tem que guardar a palavra no coração. Igual disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Aleluia. E ele diz aqui, porque o tempo está próximo. Amém? Eu gostaria de continuar aqui nesse texto, mas o vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que nós possamos continuar aqui no texto de Apocalipse. E nos próximos vídeos, entender mais o que Deus quer falar conosco. Eu espero que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente. E que você possa estar atento às palavras desta profecia em nome de Jesus. Deus te abençoe.